Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Gustavo, sou professor da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus Sede, aqui em Paranaguá, Paraná, para a classe dos jovens. E hoje quero estar compartilhando com vocês o conteúdo da lição 10 da Escola Bíblica Dominical, que trata sobre o livro de Josué. Na verdade, durante todo esse trimestre nós temos analisado a vida desse grande homem de Deus, líder do povo de Israel, chamado Josué. A revista que nós estamos estudando é essa daqui, Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. Então nós estamos encaminhando já para o encerramento da lição, nós já estamos na lição 10. Falamos aí, navegamos desde o começo, desde o chamado de Josué até as conquistas que ele passou, conquista da cidade de Jericó, conquista da cidade de Ai e vários outros atos da vida de Josué, guiando, liderando o povo de Israel, o povo de Deus. E hoje nós vamos estudar 3 capítulos em específico. Nós vamos estudar o capítulo 10, o capítulo 11 e o capítulo 12 do livro de Josué. Eu sugiro que, para você acompanhar melhor essa aula, se você não assistiu às outras aulas que tivemos anteriormente, para que você veja aqui no meu próprio canal do YouTube, tem algumas aulas que eu dei nas últimas semanas que ajudam a introduzir e a formar um pensamento mais completo a respeito do tema. Isso vai fazer com que você entenda de uma forma mais linear, ou seja, mais cronológica, de uma forma mais sistematizada, o conteúdo da lição que nós estamos tratando aqui, que é sobre a vida de Josué. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre a lição 10, que tem por título As Lutas dos Hebreus no Tempo da Conquista. Como eu falei, nós vamos estudar 3 capítulos. E nós vamos ver que durante esses 3 capítulos do livro de Josué, o 10, o 11 e o 12, foram capítulos muito sangrentos, porque vão registrar que o povo de Israel, o povo de Deus, se envolveu em diversas batalhas mesmo. E tudo isso fez com que muito sangue fosse derramado, muitas cidades fossem destruídas, houveram muitas mortes ali, tanto de cidadãos quanto de reis das localidades. O povo de Deus chegava em determinadas localidades e dizimava realmente, destruía realmente todo o povo daquele lugar, em razão da determinação e da ordem de Deus, debaixo da orientação do Senhor. E hoje nós vamos analisar essas guerras, esses embates de uma forma, como eu sempre falo, sucinta, porque nesse espaço aqui no YouTube não tem como nós analisarmos o conteúdo da lição de uma forma tão extensa como faríamos numa aula presencial, com a utilização de quadro, e daí é muito melhor para tirar as dúvidas dos alunos, para interagir, e seria muito mais proveitoso, mas creio que logo possamos estar novamente estudando presencialmente em nome de Jesus. Pois bem, o texto do dia da nossa lição está registrado em Salmo 44:3, que fala: Pois não conquistaram a terra pela sua espada, nem o seu braço nos salvou, e sim a tua destra, e o teu braço e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. A síntese da lição fala: é Deus quem nos concede a vitória, e é Ele quem nos livra das mãos dos nossos inimigos. Então nós precisamos pensar de uma forma bem interessante hoje como Deus ele continua agindo na vida de Josué e como Deus continua confirmando a liderança dele. Nós vamos ver que nesses capítulos que vamos estudar hoje foi o período onde o povo mais foi submetido a guerras, a confrontos bélicos. E em todas essas guerras, em todas essas disputas, em todas essas batalhas, o povo de Deus saiu vencedor através da liderança de Josué. Então nós podemos ver que depois daquele episódio que nós já estudamos em lições anteriores, em que o povo perdeu a primeira batalha contra Ai por causa do pecado de Acã, que tinha pegado objetos preciosos quando não podia pegar, quando Deus proibiu que pegasse, depois que Josué consertou aquele problema, que Acã e os seus foram mortos e o pecado foi extirpado, ou seja, foi tirado do meio do povo de Israel, o povo do Senhor destruiu Ai posteriormente, na segunda batalha entre os 2 povos, e aí sim veio nessa sequência derrotando vários povos que nós vamos ver na aula de hoje. Mas para que nós comecemos aqui a entender, eu quero ler com vocês, na palavra de Deus, o livro de Josué capítulo 10.
Eu não vou utilizar o texto bíblico da lição porque ele está muito resumido e não dá para nós termos uma compreensão geral do texto. Então eu quero ler alguns versículos com vocês no capítulo 10. Então, se você tiver uma Bíblia aí por perto, pegue e acompanhe comigo. Livro do profeta Josué, capítulo de número 10, a partir do versículo 1, diz assim: Adonisedeque, rei de Jerusalém, soube que Josué havia capturado e destruído completamente a cidade de Ai e matado seu rei, assim como tinha destruído a cidade de Jericó e matado seu rei. Também soube que os gibeonitas haviam feito um tratado de paz com Israel e agora viviam no meio deles. Ele e seu povo tiveram muito medo, pois Gibeon era uma cidade grande como as cidades reais, ainda que a cidade de Ai e os gibeonitas eram guerreiros valentes. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a outros reis, a Oão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarbute, a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon. Venham e ajudem a destruir Gibeon, pois seu povo fez um tratado de paz com Josué e os israelitas, pediu ele. Vamos fazer um parênteses aqui para explicar essa parte. O que aconteceu? Nas lições anteriores, como nós já tratamos, o povo de Israel perdeu a primeira batalha contra Ai. Depois, o pecado de Acã foi descoberto e foi resolvido. O povo de Israel lutou novamente contra Ai e venceu, prevaleceu. Depois que o povo de Israel derrotou o povo de Ai, a fama dessa vitória começou a correr pelo mundo daquela época. E daí a gente chega aqui no capítulo 10, onde Adonisedeque, o rei de Jerusalém, sabendo dessa fama do povo de Israel e sabendo que o povo dos gibeonitas, o povo de Gibeon, tinha um tratado de paz, ou seja, era um povo amigo do povo de Israel, que viviam juntos, ele decide se juntar com outros reis para que juntos combatam os gibeonitas e também o povo de Israel, que estavam em aliança. Esse é o contexto, ou seja, o povo de Israel estava ganhando território, estava ganhando notoriedade e os povos começaram a invejá-lo, a querer combater. E por isso, os chamados reis do sul, os exércitos do sul, eles se levantaram para que guerreassem contra Israel. Então ali no versículo 3 que nós acabamos de ler, nós vamos ler, tem o rei de Jerusalém, tem o rei de Hebron, tem o rei de Jarmute, tem o rei de Laquis e o rei de Eglon. 5 povos que se uniram para guerrear contra os gibeonitas e contra os israelitas, também o povo do Senhor. Continuando nossa leitura ali, a partir do versículo 5. Josué capítulo 10, versículo 5. Então os 5 reis amorreus, que são esses 5 que eu acabei de citar, uniram seus exércitos para atacar juntos, posicionaram suas tropas perto de Gibeon e avançaram contra ela. Os homens de Gibeon enviaram mensageiros a Josué em seu acampamento em Gilgal. Não abandone seus servos, suplicaram. Venha depressa e salve-nos. Ajude-nos, pois todos os reis amorreus que vivem na região montanhosa uniram forças para nos atacar. Ou seja, agora esses reinos do sul foram guerrear contra os gibeonitas que tinham tratado de paz com Israel. Quando os gibeonitas se viram na iminência, ou seja, prestes a guerrear contra todo esse batalhão de soldados dos reinos do sul, eles pediram ajuda para Josué, pediram ajuda para o povo israelita. Falaram: olha, Josué, os povos do reino do sul estão querendo guerrear contra a gente, então nós precisamos de socorro, precisamos da sua ajuda. Então, como os gibeonitas e israelitas tinham tratado de paz, eles se ajudaram nessa batalha. Aqui no versículo 7, o povo de Israel ele entra na jogada, ele entra na guerra de uma forma mais direta. Diz assim: Josué e todo o seu exército, incluindo seus melhores guerreiros, partiram de Gilgal para Gibeon. Ou seja, saíram de onde estavam e foram lá para ajudar os gibeonitas. Preste agora atenção no versículo 8. Não tenha medo desses reis, disse o Senhor a Josué. Eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles será capaz de resistir a você. Pensa comigo, 5 povos estavam guerreando contra 2 povos. Pela lógica humana era muito
mais plausível, muito mais fácil de crer que os 5 povos unidos, exércitos coesos que estavam ali imbuídos no propósito de destruir os gibeonitas e também os israelitas, fossem vencer essa guerra. Só que aqui vem a palavra de Deus para Josué mais uma vez, e a confirmação de como Deus estava à frente do povo de Israel, como o povo estava caminhando dentro dos parâmetros e das diretrizes que o Senhor havia dado a eles. Ou seja, Deus fala: olha Josué, não tenha medo. Assim como ele falou para Josué lá no capítulo 1, versículo 9, quando chamou Josué para suceder Moisés, mais uma vez a gente vê aqui no decorrer da liderança de Josué, Deus manifestando a sua soberania, Deus manifestando a sua graça e Deus manifestando a sua concordância com a liderança dele. Então Deus fala assim: olha Josué, fica tranquilo, não tema, porque eu vou entregá-lo nas suas mãos. Versículo 9: Josué marchou a noite toda desde Gilgal e pegou os exércitos amorreus de surpresa. Versículo 10: o Senhor trouxe pânico sobre os amorreus, ou seja, sobre esses 5 reinos do sul, e o exército de Israel massacrou muitos deles em Gibeon. Perseguiram o inimigo ao longo da subida para Bet-Horon, matando os amorreus até Azeca e Maquedá. Enquanto os amorreus recuavam pelo caminho de Bet-Horon, o Senhor os destruiu com uma grande chuva de pedras de granizo, que ele enviou do céu e que continuou até chegar em Azeca. As pedras eliminaram mais inimigos dos que os israelitas mataram com a espada. Veja só como Deus trabalha. Nós vemos nos diferentes cenários, nas diferentes guerras, diferentes formas de Deus trabalhar. Ou seja, os exércitos dos reinos do sul, os exércitos do sul, sulistas, eram numerosos. Então o que Deus faz? Deus deu a palavra para Josué que eles venceriam, ele e os gibeonitas por conseguinte. O povo de Israel primeiro surpreendeu, versículo 9, conseguiu pegar de surpresa esses exércitos amorreus. O Senhor trouxe pânico sobre esses exércitos também, como está no começo do versículo 10. E agora no versículo 11 a gente vê que Deus entra na questão efetivamente, porque Deus manda pedras de granizo que matam esses inimigos do povo de Deus. E a Bíblia registra que as pedras de granizo mataram mais do que os próprios soldados da espada. Então Deus agindo em prol do seu povo. Mas isso não é tudo. Versículo 12 diz assim: no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor dizendo diante do povo, que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Então vejamos a sequência de ações de Deus, ações do Senhor em prol da vitória do seu povo. Uma estratégia porque o povo de Israel pegou os amorreus de surpresa. Segunda questão, Deus também mandou pânico sobre o povo amorreu. Eu estou utilizando aqui a nova versão transformadora nessa Bíblia que estou lendo. Versículo 11, Deus mata vários inimigos através de pedra de granizo. E aqui no versículo 12 e 13 registra que o sol para e a lua para também, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Então veja como depois que o povo resolveu o problema do pecado de Acã e voltou para os caminhos do Senhor, como o Senhor agiu para abençoar os israelitas e para resolver os seus problemas. Então no capítulo 10, nós vemos que esses 5 povos, eles guerrearam contra os gibeonitas, guerrearam contra Israel, e todos eles foram destruídos. Os 5 reis de cada povo, um rei para cada povo, foram mortos, e o Senhor deu uma grande vitória para Josué e para o povo de Israel. Então o capítulo 10 vai registrar isso para nós, essa guerra contra os reinos do sul. É importante a gente observar aqui na palavra de Deus como a fidelidade de Deus era para com Josué. Josué capítulo 10, versículo 40 até o 42, diz assim: assim Josué conquistou toda a região, a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste, as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis, destruiu todos na terra, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Ou seja, agora
o povo estava seguindo à risca as ordens do Senhor. Josué os massacrou de Cades Barneia a Gaza e da região ao redor de Gósen até Gibeon. Conquistou todos esses reis e suas terras numa só campanha, pois o Senhor, o Deus de Israel, lutou por Israel. Então, como é bonito a gente ver que o povo de Deus, mesmo estando em desvantagem numérica, muitas vezes em condições piores, por estar no centro da vontade de Deus, experimentou muito a fidelidade e a graça de Deus também. Antes da gente adentrar no capítulo 11, para falar sobre a guerra contra os reinos do norte, dessa vez, contra os exércitos do norte, é importante a gente falar que no nosso contexto atual do século XXI, não é tão comum a gente ver essa questão de guerras nessas proporções. Em que pese o século XX, o século passado, nós tenhamos visto na história mundial duas grandes guerras, né, a nível mundial, outras guerras menores, digamos assim, regimes ditatoriais, e também foi um século muito sangrento e de episódios históricos muito tristes. O século XX ele trouxe duas guerras, de 1914 a 1918, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945, que foram guerras mais de proporções maiores. Mas depois disso, depois da Segunda Guerra Mundial, os países, as nações, elas se concentraram em desenvolver mais a ideia de direitos humanos. Então, os países hoje eles tentam ser muito mais diplomáticos, resolver seus obstáculos e suas divergências através de resoluções amigáveis dos conflitos e não ir diretamente para o embate. Mas naqueles tempos bíblicos, eram muito comuns as guerras, eram muito comuns os embates, porque era meio que uma construção até cultural. Então hoje nós temos uma diferença do mundo nos tempos bíblicos, que era um desenho de sociedade diferente daquilo que nós experimentamos hoje. Por isso que nós vamos ver Deus realmente agindo como general de guerra do povo de Israel. Ou seja, tiveram muitas mortes, muita gente morreu, mas era em prol da consecução, ou seja, da viabilização, da concretização dos planos de Deus na vida do seu povo. Mas por que morreu tanta gente também? A gente não pode se esquecer que esses povos que guerrearam contra o povo de Israel, eles desprezaram os juízos do Senhor e se insurgiram contra Israel. Se nós formos ver aqui, esses 5 reis sulistas que nós estudamos e os 5 reis do norte, que nós vamos estudar daqui a pouco no capítulo 11, eles se levantaram e se insurgiram contra o povo de Deus. Então o povo de Deus se defendeu e com a ajuda do Espírito Santo, com a condução do Senhor, dizimou cada povo e venceu para a glória do nome de Jesus. Então a gente muitas vezes pode pensar que a Bíblia ela tem questões que são complexas, mas cabe esse registro e essa explicação, esse parênteses aqui que eu abri para explicar essa diferença, né, da resolução de conflitos entre nações, entre povos que nós temos hoje, que é algo voltado mais para a diplomacia, mais para os direitos humanos, mais para a resolução amigável das coisas entre as nações e países. Até por isso que tem organizações como a ONU, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, a nível latino-americano, a Organização dos Estados Americanos, que é a OEA. Então, hoje em dia, sim, tem esse desenho diferente, mas naquele tempo era tudo numa questão mais de guerra, mais bélica mesmo, mais de batalha, tá? Feita essa consideração, que eu julgo importante para a gente entender, nós também temos que estudar aqui a sequência disso, capítulo de número 11. Então pense comigo, no capítulo 10, quando os povos do sul, eles perceberam que Israel tinha derrotado o povo de Ai, eles se levantaram para lutar contra Israel e porque queriam destruir também o povo de Gibeon, os gibeonitas. Depois que o povo de Israel destruiu com os reinos do sul, os reinos do norte agora souberam dessa vitória. E aqui a gente entra no capítulo de número 11. No capítulo de número 11, muito semelhante a alguns detalhes com o capítulo de número 10, os reis do norte também se levantam para guerrear contra Israel. Leia comigo na palavra do Senhor. Josué capítulo 11, versículo 1, a seguir. Quando Jabim, rei de Azor, soube do que havia acontecido, enviou mensagens aos seguintes reis,
a Jobabe, rei de Madom, ao rei de Sinrom, ao rei de Atzaf, a todos os reis da região montanhosa ao norte, aos reis do vale do Jordão, ao sul da Galileia, aos reis das colinas do oeste, aos reis de Nafote-Dor, a oeste, aos reis de Canaã, a leste e a oeste, aos reis dos amorreus, dos hititas, dos ferezeus, dos jebuseus da região montanhosa e dos heveus das cidades, das encostas do Hermon, na região de Mispá. Olha só o tanto de gente que se levantou para guerrear contra o povo de Israel. É por isso que o povo de Deus hoje, até a existência do povo de Israel nesses dias atuais, agora, 2020, isso sempre a gente vê durante toda a história a mão de Deus protegendo o seu povo. Porque os inimigos do povo de Israel, desde aqueles tempos até agora, são inimigos que sempre se levantam com contundência, com força para destruir o povo de Israel. Mas o povo de Deus, por causa da palavra do Senhor, não será destruído, pois é protegido pelo próprio Deus, que é o general de guerra. Glória a Deus por isso. Então, até o versículo 3 aqui, nós vimos que todos esses reinos ali se formaram um complô, uma liga de guerra para guerrear contra o povo de Israel. Capítulo 11, versículo 4 de Josué. Todos esses reis saíram para lutar juntos, seus exércitos formavam uma grande multidão, como a areia na beira do mar, equipados com muitos cavalos e carros de guerra. Os reis se uniram e acamparam ao redor das águas perto de Merom para guerrear contra Israel. Então pensa só agora o cenário que está se desenhando. Todos esses povos citados se levantaram e, além de eles serem mais numerosos, eles têm aparatos de guerra, instrumentos bélicos, armas melhores do que o povo de Israel. Veja que aqui está registrado na palavra que eles tinham cavalos, carros de guerra, ou seja, eles tinham ferramentas melhores. E olha a expressão que a palavra vai usar. Eles formaram uma grande multidão como a areia na beira do mar. A areia do mar é impossível contar. São milhões de grãos que a olho nu a gente não consegue nem separar. Então olha a expressão para demonstrar como o reino do norte era numeroso e queria guerrear contra Israel. Aqui a lição ela registra um dado interessante que o historiador judeu Flávio Joséfo, diz que esse povo do Reino do Norte era aproximadamente 300 mil homens na infantaria, 10 mil cavalos e 20 mil carros de guerra. Então pensa como era a gente, como os inimigos de Israel eram numerosos. Mas vamos continuar a história para ver o que aconteceu. Versículo 6, Josué 11:6. Então o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, amanhã a esta hora eu os entregarei todos mortos a Israel. Vocês deverão cortar os tendões de seus cavalos e queimar seus carros de guerra. A estratégia de Deus para guerrear contra os reinos do norte foi essa. Primeira coisa, a gente vê como Deus é maravilhoso. Mais uma vez ele tranquiliza Josué. Josué, quem sabe, pudesse estar com medo, porque ele vê todas aquelas nações do norte se juntando para guerrear contra ele, com carros de guerra, com cavalos, com estratégias militares, com poderio forte para destruir o povo de Deus. Mas Deus fala: olha, Josué, fica sossegado, fica tranquilo. Assim como eu lembrei vocês lá em Jericó, lá para conquistar Jericó, assim como eu ajudei vocês lá contra o povo de Ai, assim como eu ajudei vocês lá na travessia do Rio Jordão, assim como eu ajudei vocês para destruir os exércitos do sul, eu continuo com vocês. Esse é o Deus poderoso que faz a promessa e que cumpre, porque ele disse que estaria com Josué e que ele precisaria ser forte e corajoso. E assim Josué faz, confia em Deus. Versículo 7. Josué e todo o exército foram às águas perto de Merom e atacaram de surpresa. Mais uma vez o elemento de surpresa na vida do povo de Israel. E o Senhor deu a Israel vitória sobre seus inimigos. Os israelitas os perseguiram até a grande Sidom, até Misrefote Maim e até o vale de Mispá, a leste. E não sobrou nenhum guerreiro inimigo com vida. Então Josué cortou os tendões dos cavalos e queimou todos os carros de guerra, conforme o Senhor havia ordenado. Aqui a gente vê mais uma vez Deus agindo com glória, com poder, contrariando as previsões humanas e dando vitória ao povo de Israel. E ao mesmo tempo a gente vê a obediência de característica de Josué.
Deus falou que ele tinha que cortar os cavalos e queimar os carros de guerra, ele foi lá e fez exatamente como o Senhor havia ordenado. Ou seja, Josué, o segredo do sucesso de Josué, o segredo de Josué ser considerado um grande homem de Deus e ter conseguido todas essas vitórias é porque ele era um homem obediente a Deus. Na nossa vida cristã é da mesma forma. Quando a gente é obediente, a gente atrai a bênção de Deus para as nossas vidas. Mas essas guerras aqui com os povos do norte não demoraram pouco tempo não. O mesmo historiador Flávio Josefo, que é considerado um dos maiores historiadores na questão de analisar a perspectiva bíblica, ele diz também que essa guerra contra os reinos do norte ela durou 5 anos. Outros estudiosos afirmam que durou 7 anos. Então, toda essa dinâmica de destruição de todos esses povos não foi imediata, não foi da noite para o dia, mas foi vários anos ali de guerra onde Deus foi dando estratégias e provisão ao seu povo. Um versículo importante da gente destacar também é Josué capítulo 11, versículo 15. Diz assim: conforme o Senhor havia ordenado ao seu servo Moisés, também Moisés ordenou a Josué, e ele obedeceu fielmente a todas as ordens que o Senhor tinha dado a Moisés. É o que eu acabei de falar. Josué foi obediente, atraiu a bênção de Deus para a sua vida, e o povo de Israel foi extremamente próspero e vitorioso. Josué capítulo 11, versículo 23. Assim Josué assumiu o controle de toda a terra, conforme o Senhor havia instruído Moisés. Josué entregou ao povo de Israel como herança e repartiu entre as tribos, e por fim a terra descansou da guerra. Então a gente vê que o povo do sul perdeu no capítulo 10, o povo do norte perdeu no capítulo 11. E perceba, eram 7 etnias, 7 povos, se a gente for ver ali, amorreus, hititas, ferezeus, jebuseus, heveus, vários povos ali foram destruídos pelo povo de Israel através do poder de Deus na vida deles. E no capítulo 12, nós vamos ver que o derramamento de sangue prossegue. No capítulo 12 registra que Josué derrotou mais, Josué, liderando o povo israelita, derrotou mais 31 reis. Derrotou ao todo 31 reis. Né? Então, se a gente for ver o tanto desse sangue derramado, 31 reis foram derrotados pelo povo de Israel, mas tudo isso foi de acordo com o plano de Deus e de acordo com a vontade do Senhor. Então, tudo isso demonstra o quão Deus é fiel na vida daquela pessoa que obedece. Assim como Josué aceitou o seu chamado, assim como Josué foi humilde para seguir os passos de Moisés, que foi seu antecessor, assim como Josué obedeceu às ordens do Senhor em cada situação e diante de cada dificuldade, o povo de Deus foi honrado. Um povo que saiu da terra do Egito e que desde o começo lá com Moisés no Mar Vermelho começou a experimentar os milagres de Deus, um povo que se rebelou no deserto e que sofreu as consequências por causa disso, mas mesmo assim um povo que há pouco tempo atrás era escravo na terra do Egito, agora era um povo forte, era um povo poderoso que tinha derrotado 31 reis. Então é isso que Deus faz. Deus pega aquela pessoa que para muitos não tem nada, não consegue nada, mas através da ação do Espírito Santo, através da obediência aos princípios do Senhor, faz dessa pessoa alguém de valor, alguém especial, alguém que produz frutos e resultados muito bons. Isso é uma lição para a nossa vida. Um comentário interessante que eu achei da lição diz assim: somente Deus em seu grande poder e misericórdia poderia em tão pouco tempo fazer com que uma nação de ex-escravos conquistasse uma terra excelente, habitada há muitos séculos por povos mais fortes que eles. Então o livro de Josué é um livro recheado de milagres. Desde a travessia do Rio Jordão, desde a queda do muro de Jericó e derrota do povo que morava na cidade, desde toda essa derrota do povo do sul, dos povos do norte, a derrota do povo de Ai, a gente vai ver Deus agindo de uma forma muito grandiosa. O sol parando, chuva de granizo para matar os inimigos, ou seja, quando o povo estava na obediência, Deus fazia grandes coisas, e quando nós obedecemos, Deus também fará grandes coisas por nós.
Para encerrar essa lição, é mais importante da gente observar, né, que quando Deus ele faz uma promessa e nós nos colocamos no caminho da promessa, ele realmente a cumpre. No primeiro capítulo de Josué, nós vamos ver Josué, um futuro líder inseguro, com medo dos desafios que a liderança lhe imporia, e que estava até receoso em substituir um homem tão abençoado e tão fiel a Deus como era Moisés, mas que agora ele se vê como um grande líder, um grande conquistador, que derrotou 31 reis porque se colocou diante da presença do Senhor. Então isso nos ensina muito, e se fosse para nós tirarmos uma verdade prática da lição de hoje, nós podemos dizer que quando nós obedecemos à vontade de Deus e vivemos o plano que Ele tem para nós, os inimigos da nossa vida, eles são derrotados em nome de Jesus. E quando nós não temos forças para guerrear, é o Senhor quem guerreia conosco. Quando nós não temos força para lutar, quando a gente pensa que os inimigos são muito grandes, como era o povo do norte, o povo do sul, Deus ele se levanta do seu trono e age em favor dos seus filhos, em nome de Jesus. Então nossa lição 10 de hoje é uma lição que fala dessas guerras. Tratamos esses 3 capítulos, 10, 11 e 12, e para sintetizar, né, todo esse avanço, né, de guerra que o povo de Israel teve, toda a conquista dessas terras que o povo obteve. Nas próximas semanas nós vamos continuar tratando das lições a respeito do livro de Josué. Eu agradeço muito a você que assistiu completa essa aula, que ficou aqui assistindo esse vídeo por todo esse tempo. E eu peço a você que, se gostou dessa aula, você tem alguma crítica construtiva, tem alguma sugestão, tem algum comentário, deixa aqui embaixo, escreva ali nos comentários, curta esse vídeo, compartilhe com alguém também. Se você quiser entrar em contato comigo para alguma aula, alguma palestra, alguma ministração também, eu sempre deixo o meu e-mail aqui na descrição do vídeo. Então é só mandar o e-mail lá que eu terei o maior prazer em responder. Mas que a minha oração nessa hora é para que o Espírito Santo nos faça aprender as verdades da sua palavra, aplicar nas nossas vidas e nos nossos corações, porque assim como o escritor aos Hebreus disse aqui no capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os sentimentos e desejos do coração. Então a palavra de Deus é maravilhosa e é um livro, não é um livro que apenas contém letras e conceitos, mas é uma palavra que, quando nós praticamos ela traz muitos frutos e muitas alegrias e com certeza um sorriso no rosto do nosso Deus. Um abraço para você e fique com Deus.